Fala, torcedor do Palmeiras, bora aí para as últimas notícias do Verdão, bora para mais um corte aí sobre o Palmeiras. Será que o Cristiano Ronaldo vai vir pro Palmeiras? E aí, o Palmeiras vai manter a invencibilidade? Então aí, se inscreva no canal, deixe seu like aí, comenta aí os palpites de hoje e sem mais delongas, bora pro vídeo. Olha aí, o Palmeiras vai defender a liderança do Campeonato Brasileiro longe de casa. Com situação tranquila na Libertadores, classificação geral, o Palmeiras é o líder dessa classificação, vai decidir os jogos de mata-mata em casa. Agora o foco é no Campeonato Brasileiro. O intervalo entre a última partida, que foi contra o Bolívar, e a próxima, que será diante do Bragantino, é realmente muito curto. O jogo vai acontecer no próximo domingo e depois do jogo contra a equipe boliviana, o técnico Abel Ferreira voltou a criticar o calendário da temporada. Sexta recuperação no sábado, que ainda os jogadores que jogaram estão em recuperação. Que tempo eu vou ter para treinar o Bragantino? Satisfeito ou não, o Verdão segue exatamente o cronograma descrito pelo técnico Abel Ferreira. A sexta-feira, portanto, como de costume, foi marcada por um treino regenerativo com aqueles atletas que jogaram por mais tempo contra o Bolívar e os demais participaram de um trabalho tático. Uma novidade neste treino foi a participação do Mikael, o zagueiro que está em transição física, fez uma parte das atividades com o restante do grupo, o que indica que ele está muito próximo de um retorno, o zagueiro alviverde, que vem ganhando cada vez mais espaço com o técnico Abel Ferreira. Por falar em retorno, em recuperação de jogadores, o Rafael Veiga, que se recuperou de uma luxação no ombro sofrida no início de abril, vem ganhando mais tempo, mais minutos no início deste mês em várias oportunidades, entre elas no duelo contra o Bolívar. O Veiga falou à assessoria do Palmeiras sobre esse momento, esse início de temporada bastante conturbado e também sobre a alegria em estar de volta. Vale destacar que depois da partida contra o Bolívar, o Veiga chegou a uma marca bastante expressiva, se firmando ainda mais como ídolo do Verdão, tendo completado 200 vitórias com a camisa alviverde. O próprio Palmeiras vai atrás de mais uma vitória neste Campeonato Brasileiro no duelo contra o Bragantino. A estratégia que vai ser utilizada pelo técnico Abel Ferreira deve ser a mesma que vem usada até aqui, a de rodízio de jogadores. Gestão de energia para jogar com a máxima força. E daqui a 2 dias vamos ter que fazer igual. O duelo contra o Bragantino, em que o Palmeiras vai fazer essa gestão de energia, representa uma briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras está no topo com 19 pontos, na sequência vem o Flamengo e na terceira posição está o time de Bragança Paulista com 17 pontos. O Palmeiras entra em campo neste domingo, fora de casa contra o Bragantino, fazendo rodízio de elenco e tentando se manter na liderança do Brasileirão. Bragantino e Palmeiras vale a liderança da competição, hein? É um jogo que não é um clássico, o Bragantino e o Palmeiras, mas estão ali, hein? Duelando pelo topo da tabela. É uma partida que vai ser muito quente e pode valer, inclusive, a lei do ex. Vamos ver. Frente a frente, líder e terceiro colocado, separados por apenas 2 pontos. Confronto direto em Bragança Paulista, entre os donos da casa, que tem 17 pontos e ainda não perderam como mandante, e o Palmeiras, primeiro com 19 e que segue 100% como visitante. Aliás, Verdão embalado com 5 vitórias seguidas, já garantiu a melhor campanha geral da Libertadores, só perdeu 1 dos últimos 15 jogos e conta com Rafael Veiga. Segundo Abel Ferreira, o capitão invisível do porco, que chegou a 200 triunfos pelo clube. O Bragantino, desde que a gente joga contra 2020, 19, não sei, é jogo difícil, né? Eles têm um esquema ali bem definido já há algum tempo, embora mudar o treinador de um tempo para cá, dá para ver que eles têm crescido cada vez mais na competição, né? Não é fácil você estar entre os primeiros no Campeonato Brasileiro, então nesse começo eles têm se mostrado bastante sólido assim, né? E contra o Palmeiras também todo mundo quer ganhar, todo mundo sabe que vai ter que fazer algo a mais.
Confronto do topo da tabela e que também pode ser chamado de duelo dos ex. São 6 ao todo. Lucas Evangelista e Emiliano Martinez, que jogaram pelo Bragantino e hoje estão no Palmeiras, além de outros 4 que já foram do Verdão e estão em Bragança Paulista. Gabriel Giroto, Matheus Fernandes, Fabinho e o camisa 10, John. E vocês gostam muito dessa lei do ex, né? Mas a gente aqui também, a gente não conversa muito, mas claro que é um sentimento diferente por ter vivido, por ter dado os primeiros passos, as primeiras oportunidades, então é um sentimento diferente. Sem suspensos, o Braga vai fazer o segundo jogo na nova casa, o estádio Cícero de Souza Marques, enquanto o Nabizão é reformado. No verde, Abel Ferreira é desfalque, expulso contra o São Paulo. Mas o rodízio do português segue. Estevão, Paulinho e Gomes, poupados contra o Bolívar, devem voltar. Ou seja, domingão com promessa de qualidade e muitos ex em campo. Se depender do John. Se tiver oportunidade, vai ser bola na rede. Ai, Fábio França, o que vai acontecer depois dessa partida, hein? Ó, Braga tá ali, então, empatado com o Flamengo, tá na segunda posição, tá perto. Todo mundo quer esse primeiro lugar, que o Palmeiras não larga, rapaz. Não larga, como cresceu o Palmeiras na temporada. De novo, né? Que coisa, de novo. O Abel tem o time na mão, é impressionante. Quando acontece isso, quando o treinador tem o time na mão, realmente é meio caminho andado, né? E o Abel não tem só o time, o elenco, os jogadores na mão. O Abel tem a estrutura do Palmeiras na mão. Isso é muito importante também. Porque fosse só os jogadores, quando houvesse mudanças, ele poderia perder um pouquinho essa mão. E o Palmeiras tem mudado frequentemente, ano a ano. Ano passado foi uma mudança grande, para esse ano também. Aliás, o time desse ano ficou melhor do que o do ano passado. Mas ele não perde a mão do time justamente porque já conhece a estrutura, né? Por isso que é importante a longevidade do treinador à frente de uma equipe. Que a gente não consegue ver no futebol brasileiro. Não consegue. E vamos falar a verdade, o Abel só conseguiu porque ganhou bastante também. Se não tivesse ganhado, não teria conseguido. Então uma coisa vai puxando a outra. E a gente fala sobre o Palmeiras, essa mão do Abel, né? O que ele consegue fazer, Libertadores já tá tranquilo, inclusive pode utilizar reservas na próxima partida, porque já tá garantidíssimo. Tem Copa do Brasil no meio da semana. Agora, é a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, são 8 jogos até aqui, 3 gols tomados. Bragantino, o que o Bragantino faz com essa informação agora, França? Pois é, né? Tem que lutar para conseguir furar a defesa do Palmeiras, o que não é nada fácil, né? E o Herrero trouxe aí na reportagem pra gente, né? O Abel faz o rodízio do time. Na Libertadores não jogaram o Gomes, o Paulinho e o Estevão. Eles voltam para a partida contra o Bragantino. Que rodízio, né? Sabe quando você vai? Não, é rodízio top. Rodízio. Não é aquele clássico, é o executivo esse. Né? O rodízio do Palmeiras é uma maravilha. Voltam Gomes, Paulinho e Estevão. Só isso. Os 3 ficaram fora na vitória na Libertadores. O Bragantino tem que jogar muito, mas o Bragantino tem feito uma boa campanha, né? Poxa, vice-líder do campeonato. Se ganhar, assume a liderança. Jogando em casa. Quer dizer, pode acontecer. O Bragantino tem boas peças no time. O Juninho Capixaba jogando muito lateral esquerdo. Tá jogando bem mesmo. E outras peças também fazendo um bom início de campeonato. O Sacha fazendo um bom começo de campeonato. O Pita tá saindo do banco, marcando gols, indo pro jogo. Muito gol do Pita. O Seabra fazendo um bom trabalho no Bragantino. Claro que o Palmeiras é favorito, mesmo jogando fora de casa. Mas assim, eu não me surpreenderia se o Bragantino pudesse abocanhar esses 3 pontos aí, não. Até porque fora de casa o Palmeiras não perde a 19 jogos, né? Que é uma vantagem absurda, porque a gente sabe que quando a gente conta com a força da torcida, o jogo muda, tem aquela atmosfera diferente. Não pro Palmeiras, não pra Abel Ferreira. E olha, ontem, lá no Finanças do Esporte, tem uma coisa bem legal para te contar, ó. O Abel Ferreira ganha hoje, vou até pegar aqui para não cometer nenhum erro primário, né? Ele ganha mais do que quase todos os técnicos de seleção, né, no planeta. Né? Então ele ganha mais que a seleção da Alemanha, da seleção de Portugal, né? Deixa eu trazer aqui os dados para você poder analisar com tranquilidade. É impressionante, cara, como o futebol brasileiro atingiu um ponto fundamental, né? Os técnicos que estão em clubes, veja, o maior salário, tem ideia qual é? É do Diego Simeone. No planeta. O Diego Simeone, do Atlético de Madrid, ganha 15 milhões de reais por mês. Tá ganhando pouco. O Guardiola ganha 12. Se eu ganhar uma vez só isso, você nunca mais vai me ver, tá bom? O quê? O Arteta, do Arsenal, ganha 9 milhões e meio.
No Brasil, o Abel ganha 2.700.000 por mês. Vamos falar de seleção então, né? O Ancelotti vai ganhar 5, o Thomas Tuchel da Inglaterra ganha 375, o Pochettino dos Estados Unidos 2.820, e aí, cara, o treinador da Alemanha já ganha menos que ele, 2.520, o Abel já ganha mais, Portugal ele ganha mais, França, o Deschamps ganha 1.995.000 por mês. Aí da Holanda ele ganha mais, da Itália, da Argentina, da Turquia e da Suíça. Esse foi o levantamento que fizemos. Quer dizer, vale a pena permanecer no Palmeiras, não? Fato que dinheiro não é problema, né? Ele ganha um bom salário, com uma renovação contratual provavelmente vai ter um aumento salarial, porque é isso que acontece quando você renova seu contrato. Agora, tem que ver qual é a motivação dele, porque às vezes o jogador, o treinador quer conquistar outras coisas, mudar de ambiente. Agora, eu também fiquei com a mesma impressão que a sua, Massa. Quando ele fala sobre ficar no Palmeiras, me parece, né, do jeito que ele falou, que ele também tem uma intenção de permanecer pelo carinho que ele tem e por tudo que ele construiu no clube. Mas a gente sabe também que vai ser mais uma novela, né? Porque todas as vezes que falamos sobre renovação de contrato do Abel Ferreira, sobre permanecer ou não, é sempre uma novela, um monte de especulação, incógnita, mas achei que realmente a fala dele foi positiva no sentido de permanecer. E a Leila Pereira nunca escondeu a vontade dela de mantê-lo até o fim do mandato, né? Então tem isso também. Perfeito. A Leila quer porque quer que ele fique até 2027. Bom, o que eu apurei? Acho que 26 ele rola e ainda com uma marca aí, talvez, para 27, né? E ele ainda está um pouco reticente, quer esperar a Copa do Mundo para assinar, enfim, vamos esperar um pouco para ver como isso vai seguir. Cara, e o Palmeiras segue batendo recordes e recordes, recordes e recordes. Você escolhe aí a forma como você quer que eu fale. Mais uma vez, o Palmeiras hoje é líder do campeonato, ganhou o primeiro jogo da Copa do Brasil, do Ceará fora de casa, é o líder do brasileiro, né? E terminou com a melhor campanha geral na Libertadores. Eu queria que você trouxesse algo do seu olhar dessa semana, que foi espetacular, né? Um dado que para mim é muito interessante é que das últimas 8 edições de Libertadores, o Palmeiras terminou a primeira fase, né, a fase de grupos, na verdade, como a melhor campanha em 6 oportunidades. Então, assim, primeiro que eu acho impressionante como o Palmeiras se comporta dentro da fase de grupos de Libertadores e mesmo durante toda a competição. No ano passado o Palmeiras caiu nas oitavas de final para o campeão. Nos outros anos caiu em semifinal, bateu campeão. Então é impressionante como o Palmeiras de fato leva essa competição com muita seriedade. E, né, os torcedores adversários gostam de brincar. O Palmeiras sempre pega grupo fácil, sempre pega confronto fácil. A gente sabe que, primeiro, isso não é verdade, e segundo, que às vezes o Palmeiras faz o grupo, né, ser fácil. Porque se a gente for comparar, por exemplo, com o Flamengo, que pra mim vai classificar, né, mas o Flamengo teve muitas dificuldades num grupo que a gente considerava fácil. Tem uma LDU que é campeã de Libertadores, mas tem um Central Córdoba, que é estreante, um Deportivo Táchira, que é um time venezuelano que normalmente não traz nenhum perigo pra ninguém, tanto é que é o último do grupo. Então, eu gosto muito da postura, de ver a postura do Palmeiras em Libertadores. É claro que em mata-mata é outra conversa, né? Afinal, tem 2 meses até a fase de oitavas de final, os times podem se reforçar, alguns jogadores podem sair porque tem uma janela de transferências no meio disso tudo. Mas o momento do Palmeiras, Massa, eu destaquei a Libertadores, né? Porque o Palmeiras acabou de vir de uma vitória e com uma rodada de antecedência garantiu a primeira colocação geral. Mas o Palmeiras realmente se mostra neste momento, porque o futebol é muito momento, mas neste momento o time mais sólido do Brasil. Não há time mais regular neste momento do que o Palmeiras. E eu não tô falando aqui nenhuma grande nenhuma grande genialidade, porque é só a gente olhar as tabelas. O Palmeiras hoje conquista essa super campanha na Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil ganhou o seu primeiro confronto fora de casa. Então realmente é um momento muito sólido. E eu sinto, Massa, não sei você, mas eu sinto que o Palmeiras resgatou uma coisa que a gente via muito na equipe de 2021, 2022, que é o time mentalmente está muito forte. Eu sinto que o ambiente está bom, a parte mental do time está muito forte, e isso, claro, se reflete dentro de campo. Saiba que eu percebi isso na semana que eu passei lá no Paraguai, porque existia uma dúvida ali na comissão técnica e direção sobre como o elenco ia se dar, porque mudou muito, né? Mudou muito. Do Palmeiras campeão da Libertadores de 21, só tem 5 jogadores. Né? Mudou bastante o elenco, e do ano passado para cá também a mudança é muito sentida, né? Então, a percepção é a mesma das pessoas que eu conversei. Olha, o grupo está muito fechado, está muito unido. Você vê a força que eles fizeram para o Vitor Roque, né? Como eles se reúnem
e eu passando lá no hotel do Palmeiras, onde o Palmeiras estava concentrado, você percebe um certo brilho, uma coisa assim, que a gente não sabe explicar, entendeu? Mas Isso, a gente sente, entendeu? A gente Vou sente. contar um negócio pra você, hein? O Giai, ainda de jogar muita bola, ô homem bonito, Isabela. Ô, rapaz, É bonito. Você sabe que lá nas redes, eu também já vi ele pessoalmente algumas vezes, né? De estar em jogo, em coletiva, enfim. Lá nas redes sociais da Libertadores, né? Porque eu também trabalho nas redes da Libertadores, a gente fez uma brincadeira com o Everton. Não sei se você chegou a ver, mas a gente perguntou pra ele, a gente fez um ranking, e aí ele elegeu no fim das contas o jogador mais bonito do elenco. Então, Piquerez ou Giai? Aí ele escolhia, Piquerez ou Richard Rios, e aí até o fim. E esse vídeo bombou, porque a galera nas redes sociais gosta de brincar que o Palmeiras tem uma agência de modelos, né? Pois é. Bom, mas qual é o mais bonito, afinal? Quem que venceu? Quem venceu foi, segundo o Everton, foi o Veiga. Rafael Veiga também é bonitão, mas olha, o Giai, quando eu vi, falei, nossa, rapaz, eu não tive muita sorte nesse aspecto. Mas vamos embora. Isa, amanhã tem o Red Bull Bragantino, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras quis o destino que vai enfrentar o segundo, terceiro e quarto colocado, ele é o primeiro, até a parada para a Copa do Mundo. O Abel, de novo, se queixou que o Bragantino tá trabalhando a semana inteira e tal, o Palmeiras tem que jogar. O Palmeiras também, né, fez uma boa mudança no time. Tá tudo bem pro jogo de domingo, você não acha? Tá tudo bem, o Palmeiras tem rodado o elenco, o Palmeiras descansou Gustavo Gomes, Giai, que vinha 8 jogos sendo titular direto, e o Palmeiras formou um elenco justamente sabendo que o calendário é muito extenso pro Palmeiras, porque esse é o ônus de você ser um time que está competindo todas as competições. Então, eu acho que tá tudo certo. O Palmeiras conseguiu poupar alguns jogadores e agora pode fazer mais umas trocas pensando no jogo contra o Bragantino. Paulinho não esteve nem no banco, Estevão não esteve nem no banco. Esses jogadores todos estão descansados e podem entrar como titulares, ou até, né, durante o jogo, mas acho que serão titulares contra o Bragantino. E sabe uma coisa que eu queria levantar, Massa? Ontem fizeram uma pergunta que me fez pensar bastante. Foi inclusive a galera do canal do Pó de Porco que me perguntou isso. Quem vai fazer mais falta, né? Quem você acha que faz mais falta? O Estevão ou o Endrick? E aí, por que eu trouxe isso? Porque quando o Endrick sai do Palmeiras, o Palmeiras tem o elenco que hoje tem. Então, eu acho que foi até uma lição aprendida pela direção, pela comissão técnica, porque para mim a grande questão do ano passado foi que em 2023, porque não tinha muita peça de reposição e ainda não tinha sua principal estrela que tinha saído, que era o Endrick. E nesse ano eu sinto que por mais que o Estevão vá fazer muita falta, o Palmeiras se preparou, o Palmeiras tem um elenco. Claro, o Estevão tem uma característica muito especial, muito difícil você repor essa característica especial dele, mas você consegue ter peças dentro do elenco que vão deixar o nível se manter. E isso também reflete nessa questão de conseguir rodar o elenco e ir com um time muito bom para enfrentar o Bragantino, mesmo tendo aí Libertadores e Copa do Brasil no meio do caminho. Torcedor, o Palmeiras vai manter a invencibilidade aí, são 19 jogos, o Palmeiras aí tá batendo recordes e recordes aí nos últimos meses, nos últimos jogos, e o Palmeiras vai conseguir manter a invencibilidade aí, vai ser 20 jogos, né, se não perder, vai ser 20 jogos aí invicto, fora de casa, marca aí que só ocorreu em 1994, quando o Palmeiras aí foram 21 jogos sem perder, o Palmeiras teve essa vantagem aí, esse tempo de invencibilidade, e o Palmeiras pode repetir e até então pode ultrapassar essa marca, né, no jogo de hoje, pode aí se igualar a 20 jogos aí invictos. Então o Palmeiras vai querer a invencibilidade, vai querer os 3 pontos, é muito importante. O Palmeiras aí pode vir com um ataque aí, Paulinho, Giai e Vitor Roque. A gente não sabe se o Paulinho ou o Facundo Torres, né, quem vai começar. Então o Palmeiras pode vir muito forte contra o Red Bull e pode ser sim que a gente consiga os 3 pontos lá, né, e se manter na liderança. E o Cristiano Ronaldo, será que ele vai vir? Estão falando aí que ele pode vir para o Mundial, aí um dos clubes brasileiros já fez uma oferta, né? O pessoal não sabe qual, né? Nos últimos no radar aí tava o Palmeiras, porém, né, o pessoal já especulou, pode ser que seja no Botafogo, no Fluminense ali, no Flamengo. Então ver esperar, seria algo inédito aí o Cristiano Ronaldo no Palmeiras.
Mas vamos ficar com os pés no chão, vamos focar aí no jogo de hoje. O Palmeiras precisa muito dessa vitória para se manter na liderança, porque o próximo jogo é contra o Flamengo, fechou? É isso, galera. Essas foram as notícias de hoje. Então se inscreva no canal, deixa o like, deixa o palpite aí e valeu!